Tópico número 2. A corajosa afirmação de Putin impor que os esforços ocidentais para restringir a China estão destinados ao fracasso. O presidente russo, Vladimir Putin, fez uma afirmação significativa hoje, expressando sua crença de que as tentativas ocidentais de limitar o crescimento da China como uma potência global acabarão sendo fúteis. Durante um fórum econômico realizado em Vladivostok, na Rússia, Putin enfatizou a relação forte e próspera entre Moscou e Pequim, especialmente na área de segurança e defesa. O líder russo enfatizou que os esforços do Ocidente para retardar o impressionante desenvolvimento da China sob a liderança do presidente Xi Jinping estão destinados ao fracasso. As observações de Putin sugerem que os países ocidentais reconheceram o rápido progresso da China e agora buscam impedir seu crescimento, o que Putin considera um objetivo inatingível. Como especialista em assuntos globais, é essencial analisar essa perspectiva de forma neutra. O estado atual das relações entre a Rússia e o Ocidente certamente desempenha um papel significativo na defesa de Putin por laços mais estreitos com a China. Desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, sua relação com o Ocidente se deteriorou rapidamente. Como consequência, a Rússia tem buscado fortalecer parcerias econômicas, militares e de outras naturezas com a China. Curiosamente, a China se absteve de culpar a Rússia pelo conflito e até condenou as extensas sanções ocidentais impostas a seu parceiro. A abordagem do governo chinês permitiu-lhe negociar termos vantajosos para a compra de petróleo e gás da Rússia, que agora não pode vender facilmente para a Europa. A colaboração mutuamente benéfica entre Rússia e China tem mostrado resiliência, mesmo diante das críticas globais. A afinidade de Putin pela liderança chinesa remonta ao ano passado, quando ele e o presidente Xi assinaram um acordo de parceria abrangente antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Esse acordo solidificou o compromisso deles com laços mais estreitos e uma rejeição compartilhada à ordem mundial dominada pelo Ocidente. Putin elogiou a notável cooperação entre Rússia e China nas áreas de segurança internacional e alinhamento político. É importante ressaltar que Putin enfatizou que sua colaboração não tem como objetivo nenhum país específico e não tem a intenção de formar alianças militares. Seu relacionamento tem como foco principal expandir oportunidades de desenvolvimento e alcançar benefícios mútuos. Dada a importância desse anúncio, é importante incentivar uma discussão mais ampla sobre o assunto. O que vocês, como público, pensam sobre o futuro do crescimento da China e os esforços ocidentais para contê-lo? Por favor, compartilhem seus pensamentos e opiniões na seção de comentários abaixo. Suas percepções e perspectivas contribuirão para uma compreensão mais abrangente desse assunto complexo. Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Eu realmente preciso do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal antes de assistir. Neste episódio, vamos discutir 3 temas muito importantes. Cada tema é importante e interessante, então não deixem de assistir o episódio até o final. Tema número 1. O 8º Fórum Econômico Oriental, explorando o crescente comércio entre Rússia e China. Tema número 2. A alegação arrojada de Putin impor que os esforços ocidentais para restringir a China estão destinados a fracassar. Tema número 3. Elogio de Putin aos excelentes laços com a China, o que impulsiona essa parceria global. Tema número 1. O 8º Fórum Econômico Oriental, FEO, está acontecendo atualmente na Universidade Federal do Extremo Oriente, em Vladivostok. O vice-premier chinês Zhang Guoqing está participando do evento a convite do governo russo. Durante o fórum, o presidente russo Vladimir Putin proferiu um discurso em 12 de setembro, após se reunir com Zhang. Putin descreveu os laços bilaterais entre os dois países como tendo alcançado um nível histórico sem precedentes nos últimos anos. Ele elogiou a cooperação entre Rússia e China em diversos setores, incluindo comércio, energia, segurança e assuntos humanitários. Zhang, por sua vez, expressou a intenção da China de aprimorar a colaboração estratégica com a Rússia. As discussões realizadas durante o fórum abordaram uma série de temas de interesse mútuo,
visando fortalecer a relação entre as duas nações vizinhas. A reunião entre Putin e Zhang ocorreu no contexto das crescentes tensões entre Rússia e Ocidente, bem como das disputas em curso entre China e Estados Unidos. A China vem defendendo a cooperação respeitosa e o fim da interferência em sua soberania e preocupações de segurança. Em 11 de setembro, o vice-primeiro-ministro e ministro da Indústria e Comércio da Rússia, Denis Manturov, se encontrou com Zhang para revisar possíveis colaborações em diferentes setores, como automóveis, aviação, construção naval e metalurgia. Rússia e China também colaboraram em questões globais como mudanças climáticas, não proliferação nuclear, combate ao terrorismo e conflitos regionais. O crescimento econômico da Rússia e da China se reflete em sua cooperação. Como resultado das sanções impostas à Rússia por países ocidentais, a Rússia desviou seu foco dos mercados ocidentais para os orientais. O Alfa Bank, maior banco privado da Rússia, planeja abrir um escritório na China. De acordo com dados aduaneiros chineses, até 2022, a Rússia se tornou o principal exportador europeu para a China, o quarto maior importador e o segundo maior parceiro comercial em termos de volume de negócios. Espera-se um aumento significativo no comércio entre China e Rússia, e o FEU pode contribuir para o desenvolvimento do Extremo Oriente da Rússia em paralelo com a revitalização da região nordeste da China. A abertura da economia chinesa e a melhoria da infraestrutura comercial entre cidades chinesas e russas provavelmente impulsionarão o comércio bilateral para 200 bilhões de dólares este ano, ultrapassando a meta de 2024. Apesar dos desafios apresentados pela pandemia de Covid-19, a China permaneceu o maior parceiro comercial da Rússia em 2020, com o comércio bilateral atingindo 107,8 bilhões de dólares. Os dois países também colaboraram em projetos como o gasoduto Power of Siberia e o projeto Yamal LNG. O comércio entre Rússia e China de janeiro a maio de 2023 totalizou cerca de 93,8 bilhões de dólares, um aumento de 40,7% em relação ao ano anterior. O Clube Valdai relatou que em 2018, o comércio entre Rússia e China ultrapassou 100 bilhões de dólares pela primeira vez. Desde então, o comércio entre os dois países, tanto de bens como de serviços, tem aumentado qualitativamente. A cooperação entre China e Rússia enfatiza a convivência pacífica, o desenvolvimento mútuo, a exploração de vantagens complementares, o compartilhamento de recursos e o fluxo de fatores de produção. O FEU serve como uma plataforma para a Rússia atrair investidores internacionais para o desenvolvimento do Extremo Oriente. O volume de cargas que passam pela ponte rodoviária entre Blagoveshchensk e Ei quadruplicou em apenas um ano. A China representa aproximadamente 60% do comércio internacional da região de Amur no primeiro semestre de 2023. A ponte facilita o transporte de diversos produtos, incluindo soja, produtos processados, cereais, produtos de madeira, aditivos alimentares naturais e carvão. Do lado chinês, equipamentos, automóveis, bens de consumo, vegetais e frutas são transportados para a região de Amur. De janeiro a agosto deste ano, mais de 35 mil carros atravessaram a ponte, um aumento de 3,5 vezes em comparação com o mesmo período de 2022. O encontro entre Putin e Zhang demonstra a força e a determinação coletiva de trabalharem juntos. Ela, sem dúvida, moldará o futuro de ambos os países, especialmente diante das crescentes tensões internacionais. As áreas de foco incluem estabilidade regional, cooperação econômica, governança global, resolução de conflitos, combate ao terrorismo e mudanças climáticas. As expectativas são altas em relação à melhora das relações bilaterais por meio de novos acordos e convenções que aprimorariam o posicionamento global de ambos os países. O FEU fornecerá novas plataformas para a cooperação China-Rússia, enfatizando a promoção das economias regionais e dos padrões de vida. A colaboração também apoiará os esforços de revitalização da China em suas províncias do Nordeste. Como defensora da ordem internacional, da cooperação regional e da integração econômica global, a China continuará a se envolver no comércio com a Rússia para melhorar o desenvolvimento regional, a segurança e o bem-estar de seu povo.
O encontro e o fórum destacaram a importância da colaboração entre as províncias do Nordeste da China e o Extremo Oriente da Rússia. Ambos os países também estão interessados em alinhar a iniciativa Belt and Road da China, TBRI, e a União Econômica da Eurásia da Rússia, TAEU, buscando aprimorar a cooperação em projetos de infraestrutura, indústria, agricultura e inovação. Além disso, Putin tem visita agendada à China em outubro deste ano para participar do terceiro Fórum Belt and Road. Durante a visita de Estado do presidente chinês Xi Jinping à Rússia em março, os dois países divulgaram um plano de desenvolvimento pré-2030 sobre prioridades na cooperação econômica China-Rússia, com o objetivo de melhorar a qualidade e a estrutura do comércio bilateral em expansão. Medidas como a criação de uma área de livre comércio, isenções fiscais e abertura de portos têm mostrado potencial para a cooperação industrial e colaboração nas cadeias industriais transfronteiriças. Esses esforços contribuem para o crescimento econômico do Extremo Oriente da Rússia e a revitalização da região Nordeste da China. Considerando que Rússia e China são membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, sua cooperação tem importância em escala global. Suas ações conjuntas influenciam os processos de tomada de decisão internacionais, refletindo seu compromisso com um mundo mais equilibrado e justo. O que vocês acham do tema? Fiquem à vontade para compartilhar sua opinião nos comentários abaixo. Tópico número 3. Elogios de Putin por excelentes laços com a China. O que está impulsionando essa parceria global? Os laços econômicos entre Rússia e China se fortaleceram significativamente nos últimos anos, levando a um alto nível de cooperação. Esse crescimento nas relações é atribuído ao alinhamento político entre as duas nações. A imposição de sanções contra a Rússia pelo Ocidente após sua invasão da Ucrânia em 2022 alimentou a dependência da Rússia em relação à China, que se tornou um importante parceiro econômico. Apesar do comércio mais lento com outros parceiros-chave, o comércio entre Rússia e China aumentou em 40% nos primeiros 5 meses deste ano. Dados alfandegários chineses confirmam essas informações, indicando que a Rússia se tornou o maior fornecedor de petróleo bruto da China. De fato, quase 1/5 das importações de petróleo bruto pela China em julho eram provenientes da Rússia. Além disso, a China se tornou um comprador significativo de mercadorias russas, especialmente automóveis, e os bancos chineses ampliaram sua presença na Rússia, oferecendo serviços bancários valiosos. Além disso, a Rússia começou a utilizar o yuan chinês para faturamento internacional e pagamentos transfronteiriços, visando reduzir sua dependência do dólar e do euro. Embora a moeda russa, o rublo, inicialmente tenha enfraquecido devido ao conflito, ela se estabilizou desde então. O presidente russo, Vladimir Putin, tranquilizou as preocupações sobre a taxa de câmbio do rublo, descrevendo-a como uma situação gerenciável. Essa notável aliança econômica entre Rússia e China suscita várias reflexões importantes. Em primeiro lugar, destaca até que ponto as circunstâncias políticas e as sanções podem influenciar a direção das parcerias econômicas globais. A incapacidade dos países ocidentais de manter laços econômicos fortes com a Rússia abriu portas para que a China fortalecesse sua influência econômica e fornecesse à Rússia opções alternativas de crescimento. Além disso, essa parceria em crescimento pode levar a novas oportunidades de integração econômica entre os dois países. À medida que a Rússia diversifica suas rotas comerciais e alinha seu sistema financeiro ao da China, ela está se tornando menos dependente dos mercados ocidentais tradicionais e estabelecendo novas bases para sua estabilidade econômica. Além disso, a aliança Rússia-China serve como um estudo de caso para avaliar o papel transformador que a China desempenha na moldagem da dinâmica econômica global. Como segunda maior economia do mundo, a postura assertiva da China em apoiar a Rússia durante momentos de tensão geopolítica permite fortalecer seus próprios interesses econômicos e expandir sua influência em escala global. O fato de a China se tornar o principal fornecedor de petróleo bruto da Rússia ilustra o quanto a China está remodelando o cenário energético. No entanto, é crucial permanecer cauteloso em relação aos possíveis riscos e desafios que possam surgir dessa parceria próxima. Economicamente,
a dependência de um único parceiro comercial pode criar vulnerabilidades, e considerações geopolíticas podem dar origem a novas tensões no futuro. Em conclusão, os laços econômicos entre Rússia e China floresceram nos últimos anos, oferecendo um impulso significativo à economia russa em meio a sanções ocidentais. O alinhamento estratégico entre as duas nações permitiu superar os obstáculos impostos por tensões geopolíticas e aproveitar as forças mútuas para benefício de ambos. Essa aliança também destaca as dinâmicas em evolução no cenário econômico global, com a China desempenhando um papel fundamental na remodelação das parcerias econômicas e dinâmicas de poder tradicionais. É crucial analisar e avaliar continuamente as consequências e implicações dessa parceria para entender melhor a trajetória futura das economias tanto da Rússia quanto da China, bem como a ordem econômica global mais ampla. Quais são suas opiniões sobre os crescentes laços econômicos entre Rússia e China? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários.